Hoje iremos falar sobre discernindo a ceia, algo que gera muita polêmica em relação se é para beber do cálice, comer do pão, se é ou se não é, sendo que lá em 1 João 1,10 diz que todo aquele que se diz que não é um pecador já está pecando, fazendo de Deus um mentiroso. Então, qual é a questão de discernir a ceia? A ceia é o corpo de Cristo, fazei memória de mim, mas qual a memória que nós estamos fazendo de Cristo? E eu vou contar uma história aqui bem rápida, porque eu gosto de histórias da vida real, né? Um homem muito conhecido, hoje ele é um pastor, e ele tinha 16 anos, como eu tive 16 anos, como você teve 16 anos, ou a pessoa que está vendo agora pode ter 16 anos ou até menos. Ele foi para a igreja, e ele era filho de pastor naquela época, e naquele dia ele não sabia que era Santa Ceia, só que ele tinha praticado um ato de pecado, né? E ele ficou desesperado porque a ceia estava chegando perto dele, e ele já estava, meu Deus, se eu pegar a ceia, eu posso morrer, porque é o que é ensinado aqui. Ai, meu pai vai me matar se eu não pegar a ceia. Aí ele parou, fechou os olhos, começou a orar a Deus e sentiu uma voz falar com ele. Assim, ó: se você não pecar, a igreja te mata. As pessoas te matam, né? Agora, se você pecar, você estará em minhas mãos. Você prefere não pegar e as pessoas que se dizem igreja te matar, falando que você não pecou, ficou olhando para você te discriminando, ou você ficar em minha mão? Me veio logo aquela passagem de Davi, que Davi faz o recenseamento do povo, e aí Deus dá a ele condições de escolher, e ele falou que preferia cair na mão de Deus. É assim, nós ficamos desesperados sem saber discernir a ceia, porque fala-se, né, em 1 Coríntios 11, versículo 25, 28 até o 30, diz assim: examine-se, pois, o homem assim, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si. Eis a razão porque há entre os fracos e doentes não poucos dormem. Só que ele está falando para examinar esse corpo. E esse corpo, ele é morte ou é vida? O que representa? Porque a própria palavra vai falar. No Evangelho de João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se nós não discernirmos esse corpo para a vida, só vamos discernir para a morte? E como que eu posso me achar tão santo e não dar a ceia para o outro? Tudo bem, se o outro tem muito temor em relação a tocar na ceia e o pão, ok, tudo bem. Mas agora, por medo, por que nós vamos sempre discernir por medo? Para algo que nos enfraquece, para algo que deixa a gente em pânico. Por que não podemos discernir esse corpo para a vida? De que forma, Alex? Dessa forma. De repente, a pessoa está viciada em cigarro, em bebida, em jogatina, em drogas, não sei. Não é por acusação, mas para que compreenda que, por que não pode discernir assim? Senhor, até aqui eu tentei com as minhas forças. Eu tentei parar. Minha família, minha mulher, meus filhos, meus amigos tentaram me ajudar. Ninguém conseguiu. Mas, Senhor, agora se eu já vivo vegetando e morto, gastando o meu dinheiro naquilo que não é lícito, naquilo que não é bom, naquilo que não traz sustento para a minha família e me dá paz interna, e os meus filhos possam me ver como pai verdadeiro deles, e só trazendo vergonha, Senhor, o cálice representa, em Mateus 26, 28, algo muito interessante.
aqui ó, e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Vê o versículo 27. Porque tu acha que os discípulos ali não pecavam em ato, palavra, omissão e pensamentos? Olha o que ele coloca no versículo 27, Mateus 26. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Significa: Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E às vezes fazemos separação, somos separatistas dentro de uma casa que era para unir. E não falo aqui para acusar líderes, não é isso. É só uma questão de discernir o que é o corpo, como pegar o cálice e o pão, o sangue, porque no versículo 28 ele fala: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então vamos discernir esse corpo para a vida, pegar o cálice e o pão. Senhor, até aqui eu não consegui vencer essas coisas que me dominam, que eu me deixei dominar. Mas, Senhor, agora eu tomo esse cálice e como esse pão para a vida, e eu creio que o Senhor mudará a minha memória, me transformará, porque aquilo que eu não consigo fazer, diz a tua palavra em Lucas 1,37, que tu és o Deus do impossível. Isso está sendo impossível para mim, mas largar essa droga, essa bebida, coisas que tiram o pão nosso de cada dia e me faz viver em dependência daquilo que me domina, Senhor. Senhor, eu estou discernindo a ceia da forma correta. A tua ceia, que teu filho disse, que és o caminho, a verdade e a vida. Só ele pode me dar o caminho. Só ele a verdade. E só ele a vida. Senhor, agora eu peço a ti que nesse momento, ao tomar a ceia do Senhor, entre em mim, Senhor, o teu poder de vida e não de morte. E não, Pai amado, aquilo que separa. Não falo aqui para virar algo na mente das pessoas que pode fazer de qualquer forma. Não é isso que eu quero expressar. Eu só quero discernir a ceia como vida, porque a ceia é por fé. A ceia não é por medo. Eu não posso pregar e depois falar: examine-se, pois assim, porque pode morrer. Poxa, se fosse assim, eu mesmo não estaria vivo. Será que tu estaria vivo tomar a ceia? Porque se pecamos em ato, palavra, missão e pensamentos, como vamos discernir e colocar na balança que eu peco menos, o outro peca mais, se alguém que pode julgar é Deus? Falo uma condição aqui de discernir, não discernir o corpo para a morte. Por que só discernimos o corpo para a morte, se o corpo é vida e ele ressuscitou? E quem come do corpo dele vive. E nós, como homens, temos que saber passar que esse corpo é a vida. E ele nos ensinou a viver de sua verdade, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e saber discernir que a sua graça nos alcançou. Em Provérbios 16:6 fala: porém, o que te purifica? Vamos ver o que nos purifica verdadeiramente? Olha só, Provérbios 16:6. Pela misericórdia e pela verdade a iniquidade é purificada. Aqui fala iniquidade e pecado. O pecado é purificado pela misericórdia e pela verdade. E pelo temor do Senhor os homens se apartam do mal. A ceia aponta para ter misericórdia, amar o vosso inimigo, perdoar os que vos perseguem, ser verdadeiro e deixar a malícia de lado. Então, todas essas coisas entrarão em nós ao comermos do pão e do cálice, discernindo que a ceia é para a vida. Não venha aqui acusar nenhum líder que pregou de forma talvez a não discernir ao corpo, mas o corpo é vida. Então,
nós comemos em memória dele para anunciar a morte e a ressurreição dele. De que forma? Somente para a morte? Oprimindo aquelas pessoas que pecaram? Porque Jesus aqui no versículo 27, Mateus 26, ele fala que todos bebam desse cálice e comam desse pão. Pelo amor de Deus, será que os discípulos ali não estavam pecando em ato, palavra, missão e pensamento? Se a Bíblia diz que ele é o único santo, o que ele estava colocando? Olha, coma por fé, em memória de mim, porque vocês estão vendo o autor da vida, e o autor da vida está dando a vocês vida na mão de vocês. Agora vocês irão escolher se comem por medo ou se comem por fé. O que vocês irão fazer em crer que a graça vos alcançou e o meu amor entra em vós através do sangue, porque o sangue que corre aqui agora não é mais um sangue natural, é o sangue de Cristo, em fé, para que traga a verdadeira graça de Deus sobre a minha mente, o meu coração, o meu espírito, a minha alma e em meu corpo, e eu possa caminhar com a verdade e com a vida, porque Ele é o meu caminho. Não deixar a minha memória ficar em medo e em pavor. Eu comerei a ceia, sabendo que quando entra em mim é por meio da fé, e entrará no meu coração e na minha memória, trazendo mais de Cristo, para que eu possa valorizar esse amor que se entregou e derramou o sangue por mim. E ao beber desse cálice e comer desse pão, a vida entrará em mim, mesmo que ainda eu possa ter cometido algum pecado, mas em arrependimento, em trazer esse corpo e esse sangue para dentro de mim, com a graça e a misericórdia de Deus, porque tudo aquilo que eu tentei fazer e não consegui, Cristo fez por mim, se entregando para que eu coma do corpo e beba do seu sangue e tenha vida eterna. Eu faço parte do corpo de Cristo em fé, na memória do que Ele não me acusa, mas que Ele traz a sua graça e a sua misericórdia. Entenda, coma por fé e não por medo. E aquilo que você não conseguiu, coma por fé, porque não adianta mais viver vegetando e achando que vai conseguir nas suas forças. Faça com que a fé verdadeira entre no seu coração, que é a memória do que Cristo fez por vós, por povos, nações, línguas e raça. Essa palavra te ajudou, compreendeu e entendeu? Dá o like, comenta, compartilha. E juntos iremos apregoar o Evangelho de Cristo. Amém.